Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Bem-vindos ao GVCast, aqui quem fala é Flávio Augusto da Silva e é um grande prazer estar de volta para apresentarmos o episódio número 3 do GVCast. Antes de mais nada, eu vou iniciar de uma maneira um pouco diferente e dizer para vocês que eu tenho estado muito feliz, muito contente em realizar esse projeto. Eu tenho visto que centenas de milhares de pessoas têm feito downloads e têm ouvido o GVCast. Isso é algo que me motiva bastante, porque afinal de contas eu tenho dedicado este tempo para poder produzir conteúdos para que alcance realmente o maior número possível de pessoas a fim de colaborar com os projetos que você está realizando. Então eu quero começar de uma maneira diferente, inclusive fazendo um apelo a você. Se você tem ouvido o GVCast, se você tem gostado dos episódios, eu quero aqui te desafiar a passar isso para frente. Eu acredito que se cada pessoa que hoje tem ouvido o GVCast puder hoje divulgar, por exemplo, quando você terminar de ouvir esse episódio, que você enviasse isso para pelo menos 5 pessoas. Você pode enviar por e-mail, você pode enviar o link no inbox do Facebook para os seus amigos, ou você pode inclusive postar no seu próprio perfil pessoal para divulgar o GVCast. Eu penso que se a gente pode contagiar mais pessoas, se a gente pode levar uma mensagem de empreendedorismo, uma mensagem de incentivo para que as pessoas acreditem mais, principalmente num momento como hoje. Nós vivemos no Brasil um momento que as pessoas estão meio tristes, não é? Elas estão um pouco desacreditadas no futuro, um pouco pessimistas. E eu sou uma pessoa muito realista quando, por exemplo, eu olho a situação do país, eu vejo a crise econômica que realmente acontece no país. Porém, apesar disso, eu sempre acredito que existem oportunidades para a gente crescer. Oportunidades para a gente empreender, oportunidades para a gente construir projetos. Agora, não podemos negar a existência de dificuldades que hoje acontecem no país. Então, num cenário como esse, eu penso que a nossa mensagem, eu penso que o nosso incentivo pode ser muito valioso e eu conto com você para a gente divulgar o GVCast. É isso aí, gente. Seja bem-vindo. O novo episódio do GVCast está no ar. Muito bem, nossa entrevistada de hoje é uma amiga de longo tempo que eu tenho o prazer de recebê-la aqui no Geração de Valor mais uma vez. Ela é super carismática, competente e também é uma das líderes mais admiradas dos jovens brasileiros. Bom, tenho certeza que você já sabe quem é por conta dessas credenciais que eu acabei de apresentar. Tudo bem, Bel? Tudo bem, Flávio? Poxa, que alegria estar aqui no GVCast com vocês, de verdade. Parabéns por mais esse projeto. Maravilha, Bel. Um prazer imenso receber você de novo aqui no Geração de Valor. Aliás, já faz 4 anos. Tirou da ponta da minha língua que eu ia falar. Você acredita que vai bater 4 anos desde que a gente gravou aquele primeiro vídeo? Olha só, hein? O tempo tá voando demais. Você continua com a cara de menina, tá vendo? Não, eu acho que você tá sendo bondoso. O tempo está passando. Imagina. Bom, nós conversamos a primeira vez há 4 anos lá em Buenos Aires. E foi um momento engraçado. Pelo que eu tô me lembrando, você me mandou um e-mail, uma mensagem um dia antes, depois você tava viajando. Acho que foi um negócio assim. A gente acabou se encontrando lá no Hilton, lá em Porto Madeiro. Não foi assim? Foi isso mesmo. Sabe que eu conto essa história, Flávio? Tem uma palestra que eu falo sobre como criar oportunidades e um dos pontos que eu falo é sobre ignorar o medo. Conto com super detalhes, mas o interessante é que eu estava a caminho de Buenos Aires, né? Porque eu tinha uma empresa que tinha uma filial lá. E a caminho de Buenos Aires, vendo o GV no Facebook, que naquela época já estava crescendo. Tem 50 mil pessoas seguindo, né? Exato, devia ter umas 50 mil. Eu vejo você postando a caminho de Buenos Aires. E eu tava a caminho de Buenos Aires. Eu falei, não é possível. Não é possível, isso daqui não é possível. E daí eu fui atrás de conseguir, de alguma forma, seu e-mail e tal. Eu conto essa história com bastante detalhes, mas eu falo sobre como era uma sequência de perda de medos. Tanto do meu lado, né, gente, né, contar com uma pessoa que eu ultra admirava, sem querer ser invasiva, sem querer abusar, que eu imaginava que você iria estar super ocupado em Buenos Aires. Imagina o que eu senti, né? Eu mandei aquela mensagenzinha com uma chance pequena de que aquela pessoa que eu admirava tanto, que era o Flávio, quem sabe ele ia ler a mensagem, né? Eu não sabia no que ia dar. E de repente eu me vejo tomando um café da manhã com ele, uma conversa muito legal. Quando ele falou, Bel, você quer saber? Eu não tenho muito tempo, hoje eu tô muito ocupado, mas agora são 9. Se você conseguir aparecer aqui 4 da tarde... Isso.
a gente grava um vídeo. E, assim, imagina, se coloca no lugar disso, GV, tipo, GV, lá, que já era uma realização muito grande ter conhecido ao vivo, mesmo que brevemente Flávio, com esse convite pra contar minha história. Então, um momento muito louco na minha vida. Esse vídeo foi um dos vídeos mais, se não o mais, não sei se foi o do livro depois, mas foi um dos vídeos mais vistos. Mais de 1.200.000 pessoas assistiram no YouTube. Na época em que o GV era muito forte no YouTube, realmente o vídeo acabou ganhando proporções muito grandes. Até porque a história da Bel, eu vou aqui dar uma passada rapidinho na história da Bel. Muita gente já te conhece, Bel. Me atrevo a dizer que, se não todos, quase todos se conhecem, mas pelo menos aí se tem aí uma pequena parcela que ainda não te conhece. Vamos falar um pouquinho de você. Você morou em São Paulo, né, Bel? Sim, eu nasci em São Paulo. Sempre fui ultra curiosa, assim, aliás, até hoje, né? Isso não mudou nada. E eu sempre gostei de dois lados. Tentar entender como as coisas funcionavam, tanto coisas tecnológicas quanto coisas mais mecânicas, mas uma curiosidade absurda, meio louca pra entender como tudo funcionava, desde como uma garrafinha se fecha, né? Isso eu tô falando quando eu era pequenininha, até montar computadores. E da mesma forma que eu era muito curiosa pelo lado de coisas, tecnologia, eu sempre fui muito curiosa por pessoas. Eu sentava perto de alguém desde pequenininha que eu queria ouvir o que a pessoa falava, sabe? Do que ela gostava de fazer. E isso foi crescendo, né? Sempre gostando muito de pessoas e gostando muito de tecnologia de construção. E até que com 18 anos, essa foi até a história que a gente contou no primeiro vídeo, eu queria prestar engenharia, descobri que eu podia prestar engenharia fora, era contra todas as chances, mas fui atrás, aos trancos e barrancos, tentando transformar o não em sim, porque o não era totalmente certo já, e daí eu mudei para os Estados Unidos. Fiquei 7 anos nos Estados Unidos, eu estudei numa faculdade chamada MIT. É uma faculdade qualquer lá nos Estados Unidos. Eu era pirada por ela, mas o engraçado era que assim, poxa, eu conhecia, sendo eu a nerd que sempre fui, com muito orgulho falo isso, eu tinha, quem sabe, o meu grande sonho com o MIT era um dia viajar para Boston, tirar um selfie na frente do prédio, isso já era um grande sonho, né? Isso era almejar tirar um selfie. Eu nunca imaginei que eu realmente ia fazer aquela faculdade. Foi uma época muito interessante, muito linda. Eu achava que aquilo era algo mutante. Quando aconteceu, eu queria agarrar cada segundo. Na faculdade americana funciona de uma maneira meio rodízio. Você faz as aulas que você quiser, até mesmo quando você decide que você quer fazer certo curso, como ciência da computação, você ainda pode fazer a aula que você quiser lá dentro. Você entra na faculdade como um todo. Imagina, eu tinha entrado naquilo, tava lutando pra pagar aquilo. Eu queria fazer tudo, né? Porque era o mesmo preço. Foram anos muito interessantes, tanto no quesito de aprendizados, quanto no quesito de me virar sozinha. E eu acho que isso é muito valioso. Você, com 17, 18 anos, aprender que você consegue se virar sozinho muda totalmente suas referências. Você era conhecido como CDF na época do ensino médio? Eu era, mas eu gostava de estudar de uma maneira, não era o CDF no sentido pejorativo da palavra, que você senta e de forma bitolada fica memorizando as coisas. Como eu era muito interessada, era muito natural levar a escola a sério. É até interessante isso, né? Porque sei que a sua história é muito diferente, né? Você é a boa moça e eu sou o marginal, expulso algumas vezes da escola, mas não tem problema. Mas minhas notas eram boas, tá? Aliás, é o seguinte, eu fiz um post, desculpa, Bel, te interromper, eu fiz um post sobre escolas, sobre 10 dicas para aproveitar melhor seu tempo na escola. E eu fiquei muito feliz com uma coisa, né? Uma professora de história me entrou me chamando de babaca, né? Então eu gostei, eu fiquei feliz, porque primeiro me lembrou os velhos tempos, né? E segundo, ela me ajudou bastante. O que eu falei no texto é que ela não engula o que seu professor de história fale, não é? Questione. Então, se ela não gostou que os seus alunos questionem aquilo que ela fala, ela só, na realidade, me ajudou no meu texto. Mas deixa eu fechar essa janela e voltar aqui. O assunto é você, e você é uma boa moça. Vamos falar sobre coisas boas. Então, Bel, aí você chegou nos Estados Unidos, nunca tinha morado sozinha, certo? Sozinha. E foi morar sozinha na faculdade. E o interessante foi o seguinte, claro que a faculdade americana era um preço bem salgado, é muito caro o MIT. É que você soma várias coisas, né? Além da anuidade, que realmente os cursos que você faz lá, você precisa de moradia, você precisa de comida, você precisa de materiais escolares. Eles estimam entre 60 e 70 mil dólares por ano. Nem eu consegui arcar com aquilo de primeira, e nem minha família, mas eu coloquei algo bem claro assim na minha mente. Eu falei, esse é o meu sonho, não é o sonho dos meus pais, não é justo eu afundá-los em dívidas por um sonho que eu tenho, enquanto eu tenho outros sonhos que talvez me deixariam igualmente felizes sem eu precisar arcar com isso. E eu tomei uma decisão interessante ali, com 18 anos. Eu falei, eu só vou se eu conseguir me virar. Então, primeiro eu fui atrás de uma bolsa, passei um grande tempo negociando uma bolsa
bolsa para tentar diminuir com o que eu tinha que arcar mensalmente. Isso foi bem interessante. Tive muita gente que me ajudou nisso. O MIT às vezes tem representantes, e esses próprios representantes que vieram me falar sobre a oportunidade e porque eu deveria dar atenção para aquilo, e me ajudaram muito com isso. É interessante isso, a gente nunca faz sozinho, né? A gente às vezes pensa que, eu fui atrás, verdade, você que vai atrás, você que faz o contexto, mas tendo as pessoas certas no caminho, a aceleração é muito grande na direção certa. Então fui atrás de uma bolsa, consegui uma bolsa parcial que não viabilizava ainda, mas já ajudava. Eu acho que no total do ano passava de 50%. Bem relevante. Claro que os outros 50% continuavam malucos. Na realidade, 50% da anuidade. Então, provavelmente, se custasse 70%, talvez você tivesse 40%, 45% para pagar ainda. Eu acho que 50% é no total de tudo, porque eu acho que era um pouco mais da anuidade. E daí, pouco a pouco, esse negócio de bolsa, quando eu já estava lá, eu fui descobrindo que tinha várias outras bolsas. Às vezes até os lugares nos quais você procurava estágios, tal, que foi uma coisa que eu comecei a fazer como louca, né? Cheguei lá, fui atrás do meu super emprego. Antes de ir pra lá, eu trabalhei muito, trabalhei na escola na qual eu estudava. Então, eu fiz aquela decisão, que o sonho é meu, eu tenho que conseguir me virar atrás desse sonho, porque senão vai ser um lance que eu vou mexer profundamente com a vida de alguém que não pediu por esse sonho, que eram meus pais, né? E eles ajudariam com felicidade, mas eu achei que aquilo não contava. Então, isso me trouxe uma maturidade muito grande. Foi algo, na verdade, que eu acho muito transformador. Eu aconselho pra muita gente. Quanto mais cedo você conseguir se manter como protagonista daquela história que você quer viver, eu acho que melhor. Para quem está ouvindo e gostaria de estudar fora, a possibilidade de ter estudado fora te deu não apenas acesso ao MIT, mas também te deu acesso a essa experiência de vida que te trouxe maturidade, uma outra cultura, você aprendeu a falar inglês muito bem. Tudo isso que trouxe para você essa experiência é algo que eu já vi você em várias publicações, você recomendando muito para o jovem. Deixa aqui uma dica para quem tem interesse em estudar fora, onde ele procura, o que ele deve pesquisar, qual é o lugar mais adequado para pesquisar e se informar sobre esse assunto. No caso específico do MIT, eu criei um site chamado descubraomit.com.br, são vídeos gratuitos, nos quais eu falo não só sobre o processo de admissão, mas sobre toda a cultura da faculdade. E isso é interessante, porque as faculdades têm culturas peculiares e elas procuram entender se você, como ser humano, vai de encontro com aquela cultura. Eles veem um pouquinho como empresa, sabe? Que se eu não tiver esse filtro inicial cultural, talvez tenha um cara que é inteligentíssimo, mas ele vai sofrer aqui em vez de curtir. Tem outros ambientes interessantes na web, só que são sempre também peculiares, né? Então, tem um site que chama College Board. Para quem está interessado em comparar diferentes faculdades americanas, isso faz bastante sentido também. Mas aí tem uma pancada de site que vale a pena dar uma olhada ao redor de programas no mundo todo que podem ser relevantes para aquilo que você busca. Para resumir, primeiro, para você ser aceito numa grande faculdade, suas notas têm que ser altas. Não adianta você achar que vai entrar para o que você tem um sonho, simplesmente você tem que ser um bom aluno e tem que ter boas notas. E além disso, também essa questão do seu perfil, daquilo que você realizou na sua vida, daquilo que você fez, trabalhos voluntários que você já realizou, ou seja, a faculdade está muito interessada no seu perfil, conforme aqui a Bel colocou. E além disso, você vai ter que pagar, e é bastante caro. Por mais que você consiga uma bolsa, vai existir ainda um saldo a pagar que você tem que pagar com trabalhos que você vai realizar. Quando eles colocam o plano de, vamos supor que eu consigo essa bolsa, nunca é 100% ou 100%. Tem sempre uma contribuição que é por meio de trabalho, sempre. Até quem precisa realmente de total 100%, eles fazem de uma maneira que para conseguir chegar no 100% é pago com o trabalho. Na faculdade ou nas empresas lá? Exato. Também que são associadas ali à universidade. Isso mesmo. E na faculdade tem muito trabalho, né? Muita coisa legal. Essa história é super bacana, a gente falaria 2 horas sobre ela aqui, tem muitos ensinamentos de perseverança, de tudo aquilo que fez parte da história da Bel. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar aqui embaixo também um link da primeira entrevista que eu fiz com a Bel há 4 anos, lá em Buenos Aires, e você pode rever ou assistir se você ainda não assistiu a este vídeo. Vamos falar de Bel modelo 2015 agora. A Bel tá aprontando um monte de coisa, né? Foi minha colega de lista dos líderes mais admirados do Brasil. E aí, Bel? Isso é algo muito real. É até legal levantar a bola para os líderes que estão nessa lista, porque imagina que especial para alguém cuja carreira você tem um papel muito importante, né? E mostra que o líder que está no topo, você, me fez conseguir crescer a minha carreira a ponto de as pessoas entenderem que tem uma missão naquela carreira. E isso é lindo, né? Poxa, meu mentor tá lá e a mentorada tá lá embaixo, chegando, né? É muito bonitinho o que você tá falando, mas eu não fiz
você chegar em lugar nenhum, tá, Bel? Por favor, quem chegou aí foi você, minha querida, pela sua competência, pelo seu carisma. Claro que você é o responsável por onde você chega. Ter pessoas ao longo do caminho que te mudam as referências, que te abrem a cabeça, que são pessoas que você admira muito e te dá aquela vontade interna absurda de se provar ainda mais em cima disso, faz muita diferença mesmo. E a Bel versão 2015 é um lance maluco, porque o meu DNA é totalmente de empreendedora. O que eu sempre gostei de fazer na vida é construir coisas, é uma mistura de empreendedorismo e muito DNA de engenheira também, né? Eu gosto de construir, eu gosto de criar, tem um pouco de artes nisso também, mas esse é o meu DNA. E ao longo dos anos, conforme eu fui lançando alguns projetos que tinham mais a ver com comunicação, como o meu primeiro livro, do qual você teve um papel extremamente essencial na Menina do Vale, eu lembro com muito carinho das primeiras ligações de eu falando, Flávio, pensei em lançar um livro, o que você acha disso? E enquanto todo mundo fala, você é louca, ou engenheira, tá louca, vai fazer um livro gratuito online? Você abraçando com todo carinho. Mas conforme eu fui indo pra esse lado, eu pouco a pouco comecei a descobrir o poder de você conseguir verbalizar a sua missão, algo do qual eu fugia antes. E depois eu percebi que tem um lado muito bonito nisso, que tem a ver com fazer as pessoas saberem dessas ideias que você acha que podem fazer parte de uma missão tão importante. Então, pouco a pouco, eu fui agarrando também esse mundo de comunicação. Então, a gente chega agora em 2015, eu continuo com uma veia empreendedora muito forte, né? Eu tenho uma escola, a Fase Nova. A gente, pouco a pouco, foi aprendendo, foi mudando bastante ao longo dos 2 anos de existência da escola. E agora o nosso foco principal são cursos presenciais que ajudam pessoas de todas as idades a realizar seus sonhos. E a gente tem metodologias específicas que fazem as pessoas transformarem uma ideia em algo tangível, com planejamento, que elas podem fazer semana a semana para chegar mais perto daquele sonho que é importante. Então, a Bel empreendedora continua muito forte, mas a Bel comunicadora ficou muito forte também. Me fala aí que você anda fazendo de comunicação. Um que eu lembro aqui, você tem um programa diário na CBN, não é isso? Isso, eu tenho um programa diário na CBN, eu tenho mais de 400 vídeos já, é uma coisa louca, viu? Porque é na CBN, mas a gente grava os vídeos, sempre tem tudo compilado no caderninho da bel.com.br. É gravado, né, Bel? Não é ao vivo não, né? Não é, a gente faz a cada 2 semanas uma gravação de 10 episódios e por um tempo foi ao vivo. Não é ao vivo, mas eu gravo direto lá. Sim. Então eu pego um horário da semana que caiba, eu até gravo direto também porque a gente grava com vídeo. Essas dicas que a gente faz rápidas de crescimento pessoal e profissional tem acesso por meio de vídeos online. E você está escrevendo para quem, Márcio? Eu escrevo pro Estadão 3 vezes por mês, é bem legal, é sobre culturas empresariais, então bem interessante o que as empresas têm feito para conseguir, desde de criar uma cultura de recrutamento diferente, até desenhar serviços e produtos diferentes lá dentro. E nesse meio tempo eu comecei a me empolgar com essas coisas. Eu tive uma coluna na Exame PME, infelizmente a Exame PME acabou de ser terminada, durou cerca de 1 ano essas colunas, tinha 2 páginas todo mês, e por aí vai, tenho colunas em diversas publicações estaduais, algumas em nível nacional também. E palestra, me fala, eu vejo, acompanho você no Facebook e bom, você parece que tem uma espécie de onipresença, né? Você tá em todos os lugares, porque uma hora você tá no Pantanal, outra hora você tá... Quantas palestras você tá fazendo por mês, Bel? É até uma preocupação minha, Flávio, porque você para pra pensar no que você faz no dia a dia, até você como empreendedor também. E muito do que a gente mais faz, que tem a ver com gerir pessoas, que tem a ver com solucionar pinos, que tem a ver com redesenhar produtos, não são coisas que são facilmente postáveis nas mídias sociais. Uma palestra, um selfie com a galera é muito facilmente postável. Então eu tenho até uma questão de, poxa, será que eu tô posicionando certo? Aquilo com que eu gasto 10, 15% do meu tempo, às vezes quem não vê mais de perto acha que é minha vida. Respondendo a sua pergunta, eu faço de 2 a 3 por semana, tem muita demanda mesmo, eu não tenho mais como aceitar todas de maneira alguma. Eu peguei muito gosto pela palestra, que era algo que, poxa, eu fiz engenharia elétrica e ciência da computação. Num primeiro momento eu era um pouco cética quanto a isso, né? Eu falava, deixa eu ficar aqui, consertando minhas coisas digitais, que é o que eu sei fazer. Pouco a pouco eu descobri que comunicação é uma alavanca muito boa para os seus projetos, muito poderosa. Então você faz hoje cerca de 12 palestras por mês? Ah, por aí. Em todos os estados do Brasil você já esteve? Estive, na verdade, em todos os estados ano passado,
o lançamento do meu terceiro livro, eu organizei eventos em todos os estados. Quantas pessoas assistiram esses eventos? Foi um tour, né? 27 dias, 27 cidades, são as 26 capitais, mais o Distrito Federal, uma maluquice, assim. São horas e horas e horas se deslocando, algo bem, bem guerreiro. Foram cerca de 20 mil pessoas. Eu autografei cerca de 15 mil livros. E você gravou um documentário nesse tour também, não foi? Exato. Tem uma produtora que eu admiro muito e eles vieram acompanhar esse tour e se transformou num mini documentário, coisa de 15 minutinhos, só que dá pra entender um pouquinho o quanto a gente, de forma honesta, consegue tocar o outro. E isso me marcou muito também. Isso pra mim... Você faz aí 12 palestras por mês. Se a gente falar que você está nessa balada aí há um ano, nós estamos falando de 144 palestras, pelo menos. Fora esses seus tours, que você fez pelo menos uma palestra por dia, pelo que eu estou entendendo. Você foi para 27 cidades diferentes, você com certeza ali reuniu pessoas nessas cidades por onde você passou. Com certeza você fez para lá de mais de 200 palestras. E muitas dessas palestras são encomendadas por grandes empresas. Geralmente, quando as empresas convidam para essas palestras, elas te solicitam que você aborde um determinado tema e que esse tema geralmente está relacionado à necessidade que essas empresas estejam verificando no mercado. Então, no fundo, essa minha pergunta, ela tem até um valor de pesquisa de mercado, né? Quais são as necessidades? Quais são os pedidos mais frequentes que essas empresas, essas grandes empresas fazem para você numa palestra? Tem muito pedido por inovação. Hoje mesmo, né? A gente está gravando o GVCast. Hoje mesmo eu vou dar 2 palestras sobre inovação para uma das maiores empresas de mídia que existe, para a Globo, né? Então, assim, eles estão ligados, eles sabem que precisam mudar. A ficha caiu, não com a intensidade e velocidade necessariamente igual para todas as empresas. Um tema muito recorrente é inovação, outro tema muito recorrente é liderança, e os outros temas são bem comportamentais, sobre como criar relacionamentos, sobre como criar oportunidades, e não só com empresas, mas universidades, escolas, também há muita demanda. E eu, o ano passado, quando eu fiz esse tour, eu criei uma palestra, 12 maneiras de como destruir seus sonhos. Essa eu assisti, quando você foi... Onde é que foi que você fez essa palestra, no TED? Então, eu fiz uma versão maior, quando eu fiz o tour ao redor do Brasil, essa foi a palestra, 12 maneiras de como destruir seus sonhos. Então, eu levei isso para todos os estados. E no meio desse tour, ia rolar o TED, no qual eu fui chamada para palestrar, e eu falei, poxa, eu vou fazer algo mais direto ao ponto. Em vez de ter uma palestra de 1 hora sobre 12 maneiras de como destruir seus sonhos, vou pegar o importante daqui, o essencial, e vou fazer uma versão menor. 5 maneiras de como destruir seus sonhos. E foi uma experiência muito, muito, muito legal. Onde foi esse TED? Esse TED foi no Rio, foi o primeiro TED oficial na América do Sul. Eu gravei esse TED dentro do Copacabana Palace no Rio. Foi uma experiência bem legal. Eu recomendo que você assista essa palestra. Eu assisti no TED. Ela está em inglês. A Bel fez a palestra em inglês, mas tem, para quem não fala inglês, tem ali as legendas disponíveis, não é isso, Bel? Tem legenda em 40 línguas. Em 40 línguas, se você quiser em 40 línguas, inclusive em português, ela estará disponível. Eu vou colocar também aqui a palestra como destruir 5 dicas para destruir os seus sonhos, é isso? Isso. E o interessante, já fazendo link com a sua pergunta sobre o que as empresas perguntam, esse assunto é muito interessante, porque a gente está num mundo no qual se fala muito de protagonismo, mas da mesma maneira que está um pouco mais meritocrático, que está um pouco mais honesto sobre o que você consegue quando você vai atrás, por outro lado, como existem muitas ferramentas, ele vira um mundo meio preguiçoso também. É um tema bem interessante, que eu tenho falado bastante também. Que não fazer para matar seus sonhos. Agora, Bel, você acha que essa solicitação dessas empresas, até que ponto ela está ligada à dificuldade deles se relacionarem com as novas gerações, com os millennials, com a geração Y? Ou seja, o mundo mudou e as empresas estão ainda procurando entender para onde as coisas estão indo. Até que ponto você acredita que essas solicitações estão relacionadas na dificuldade que as grandes empresas têm em se relacionarem com as novas gerações? Eu acho que, sem dúvida, tem um ponto muito forte sobre essa questão de gerações, mas eu acho que é ainda mais amplo. As mudanças estão acontecendo muito, muito rapidamente. O acesso a diversas ferramentas também tem mudado. Os propósitos pelos quais as pessoas estão agarrando algo também está mudando. E eu acho que tudo isso somado acaba mudando bastante a estrutura de um projeto. Vou dar um exemplo interessante. Eu tenho dado bastante palestra fora também. Teve uma vez que eu fui fazer um curso. A NASA tem uma escola que se chama Singularity University. Eles focam bastante nisso do futuro, qual que é o futuro do trabalho, qual é o futuro da tecnologia. Passei um tempo lá e eu tenho uma visão muito peculiar sobre o futuro do ser humano. E alguns meses depois que eu fiz esse breve curso lá, a Deloitte, poxa, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, resolveu fazer um evento para
grande parte de seus funcionários com função de inovação ou de gerência de diversos países da Europa fizeram um baita evento sobre isso. Mas o interessante foi, chamaram um dos professores da NASA para falar sobre o futuro da tecnologia e por alguma razão eu fui chamada para dar uma palestra sobre o futuro do ser humano. A gente vive em ciclos e quanto mais existem novas tecnologias que te ajudam a produzir, que te ajudam a se preparar, que te ajudam a crescer, eu acho que o real diferencial é aquele que realmente consegue ser humano. Vou tentar colocar isso em palavras, né? Tem todo um conceito de comoditizar. É o conceito de aquilo que vira muito simples, muito comum, todo mundo tem, perde o valor. E eu acho que até algumas coisas que eram altamente valorizadas em tecnologia, pouco a pouco vão ficando banalizadas. Não que elas percam o seu intuito, o seu propósito, mas acaba virando algo comum. E daí qual que é o diferencial? Quando todo mundo tem acesso a isso? E eu honestamente acho que o diferencial é o fator humano. Eu acho que a gente vai entrar num ciclo agora que cada vez mais a gente vai voltar a reconhecer o humano. E eu falei sobre isso na palestra e foi bem interessante. Fala um pouco mais sobre isso, Bel. Um pouco focada nessa questão que você falou do protagonismo aí. Isso é uma coisa que a gente fala muito no Geração de Valor. Obviamente, esse discurso acaba, às vezes, por incomodar muito pessoas que têm crenças mais deterministas. Eu falei isso no GVCast número 2. Se você não ouviu ainda, você pode voltar lá. Minha mensagem sobre protagonismo, falando contra o determinismo. Então, se você não assistiu, só para contextualizar o nosso papo aqui, determinismo é o seguinte: o cara nasce pobre, morre pobre. Nasce rico, morre rico. Certo? Não, errado, completamente errado. Tem muito pobre que vira o jogo e tem muito rico que quebra e fica endividado. Tem muito herdeiro que destrói o que o pai construiu e tem muito favelado que supera suas dificuldades e cresce. Inclusive, nesse GVCast número 2, eu falei sobre vários exemplos. Falei do Eduardo Lira como um exemplo de um cara que deu a volta por cima. Falei do Geraldo Rufino, dono da JR Diesel, que era catador de lixo, que tem uma empresa de 50 milhões de reais por ano. Falei do Eloy Dávila, que foi menino de rua, foi pra FEBEM várias vezes. FEBEM é uma espécie de casa de detenção e hoje é proprietário da Flytour, que fatura 4,5 bilhões de reais por ano. Ou seja, se o mundo fosse determinista, essas pessoas estariam ou mortas ou presas ou teriam se tornado marginais. Então, no fundo, a pobreza ou algum tipo de déficit social, ele não determina o seu futuro. Ele influencia, mas ele não determina. Então, todas as vezes que a gente fala sobre protagonismo, a gente vai esbarrar com algumas teorias ou algumas ideologias que tentam convencer que você é vítima do meio ou vítima do sistema. Na realidade, somos vítimas tão e somente das nossas próprias escolhas. O que você fala sobre protagonismo está relacionado a isso, Bel? Total, claro. Precisa ter muito trabalho junto, mas a atitude é muito importante. Se a pessoa realmente acredita aonde você nasceu, é o que você vai ter a vida toda. Tem gente que acredita nisso. Se você acredita nisso, você não vai conseguir sair disso. Isso vai ser uma verdade para a pessoa, né? Vai ser uma verdade. E as suas ações é algo muito louco. As suas ações são muito alinhadas com o que você acredita. Suas crenças, é. Suas crenças definem as suas ações. Porque faz sentido, né? Você vai lá se esforçar por algo que você tem uma crença de que vai trazer certo resultado. Se você tem a crença de que não vai trazer, você não vai fazer. E é óbvio que não vai realizar. É meio que um ciclo vicioso. Mas, Bel, acho que isso pode ser um pouco mais grave quando o indivíduo, ele não apenas acredita que não dá, mas às vezes ele acha até que dá, mas dá muito trabalho. E aí ele não está disposto a pagar o pedágio, não está disposto a pagar o preço. Às vezes a expectativa errada com relação ao trabalho que vai dar, o desafio que vai ter que enfrentar para se chegar em algum lugar, essa expectativa errada faz muitas pessoas desistirem no meio do caminho também. Você não concorda? Concordo plenamente, plenamente. Eu falo um pouquinho disso na palestra do TED até. A gente sempre foi alimentado por histórias que são contadas a partir das lentes dos vencedores. E de alguma forma focam no momento de alto crescimento de uma empresa ou no momento que aquilo tudo pareceu dar certo. Mas eu acho que a história real, que conta o quanto uma pessoa batalhou antes de realmente conseguir começar a dar certo, inspira muito mais, é muito mais honesta. Então eu acho que tem vários fatores aí. E o trabalho que você faz de mudar as referências é muito importante. Tem aquela frase, né? Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de uma maneira ou de outra você tá certo. E eu comecei a perceber que isso é muito real. Eu comecei a perceber algo poderoso também. A gente tem uma mania que a gente sempre acha que a próxima etapa, daí
eu vou ser gente grande. E eu vejo isso até em quem é bem gente grande, sabe? Aquele negócio tá na primeira série da escola mesmo, tô dizendo. Grande é a pessoa que tá na quinta série. É a referência naquele momento, né? Aquilo é referência. Daí você tá na quinta série, grande é quem tá no colegial. Daí você tá no colegial, grande é aquela pessoa que entrou na faculdade. Ó, por exemplo, pra mim, sabe como é que funciona isso, Bel? Pra mim, o cara quando tinha 40 anos já era velho. Pra mim, hoje é um garoto. Porque agora você tá na estatística. Eu tô na estatística. Mas é muito interessante isso, porque tem um lado que eu tenho observado, que as pessoas pensam, vai ser sério quando chegar naquele patamar. Sabe, você tá fazendo um projeto na faculdade e você acha que sério mesmo vai ser quando você entrar numa empresa, porque daí você vai aprender. E eu comecei a interagir desde o meu primeiro estágio e tentar observar. É sempre uma luta. Não é porque é um pouquinho mais estruturado que as pessoas têm as respostas certas para as coisas. Não tem. Aquelas coisas que você fazia quando era menor e que você considerava como brincadeiras de criança, que você não valoriza, talvez sejam algumas das coisas mais importantes que você fez na sua vida. Eu comecei a dar muita atenção para como cada momento que a gente vive pode ser extremamente importante para o nosso crescimento. O que você está falando aí, eu achei muito interessante, que eu poderia completar, seria mais ou menos o seguinte: o indivíduo, ele acha que o dia que a carreira dele acontecer, ele vai se tornar uma pessoa mais confiante. É o contrário, né? É o contrário, ele tem que estar confiante para a carreira acontecer. Tem uma frase que eu gosto que é: a melhor forma de fazer é fazendo. Outra coisa, a pessoa pensa assim, pô, mas o cara fala isso, porque olha a posição que ele tá. Por isso que ele fala com essa convicção, não? Ele precisou de convicção para chegar naquele lugar que ele tá. Eu lembro que uma vez, numa palestra que eu dei para os meus funcionários, eu até publiquei um compacto dessa palestra. Você pode procurar ali nos vídeos do Geração de Valor, não no YouTube, mas lá no Facebook. Eu falava sobre o conceito do cheque pré-datado. Era mais ou menos o seguinte: você tem um cheque pré-datado de 50 milhões de dólares na sua mão, que vai compensar daqui a 5 anos. E hoje você está todo endividado, anda no ônibus lotado, e cobrador batendo na sua porta, você está recebendo carta de cobrança na sua casa, tá aquele caos a sua vida. Mas você tem um cheque de 50 milhões de dólares que vai compensar daqui a 5 anos. É certeza que esse cheque vai compensar. A pergunta é: você é milionário hoje ou daqui a 5 anos? Muita gente pensa, não é? Muita gente fala, não, daqui a 5 anos. O que eu procurava dizer é o seguinte: você é milionário hoje. Concordo plenamente. Ou seja, quando você tem essa sensação, essa convicção que você tem um cheque pré-datado, que ele vai compensar daqui a 5 anos, e que apesar disso, você vive numa vida que está um caos, cobrador te cobrando, gente te apertando, você passa essa convicção de que esse cheque está na sua mão e que ele vai compensar, a posse dessa convicção passa a fazer com que você enxergue esse caos de outra maneira. Porque você vai ser cobrado por um cara um dia, vai ser humilhado por outro cara no outro dia, vai ser desvalorizado por outra pessoa no outro dia. A maneira como você lida com esse desafio é assim: olha, cara, isso é provisório. O que eu estou passando hoje é provisório. Daqui a 5 anos tudo vai mudar. Daqui a algum tempo tudo vai mudar. A maneira como você lida com o seu presente está diretamente ligada à forma como você toma posse sobre o seu futuro. Quando você tem a certeza que no seu futuro você vai realizar algo de extraordinário, porque você tem um plano, porque você tem um planejamento, porque você tem uma decisão, você tem uma disposição de trabalhar sem limites para alcançar esse objetivo. Quando você toma posse dessa decisão, qualquer adversidade que o indivíduo passe no presente, ele joga para a pasta de provisórios. É provisório, não é? Ou seja, quando você lida com a adversidade entendendo que ela é provisória, ela perde o poder de te fazer mal. Aí é que tá o negócio, né? Quando você passa por uma coisa difícil e aquilo te faz mal, você é afetado por aquela situação. Se você é assaltado na rua e ficou muito chateado, e é óbvio que quem é assaltado e perde um celular, perde alguma coisa, vai ficar chateado. A pergunta é: o ladrão roubou o quê? Só o seu celular, ou roubou a tua paz, ou roubou a sua alegria, ou roubou a sua esperança num futuro melhor? O que o ladrão levou? Aliás, melhor, o que você permitiu que o ladrão levasse? O que tem de mais importante é a sua atitude perante as situações nas quais você vai ter que viver, e algumas você vai criar oportunidades. E você acha que isso é autoajuda, Bel? Não, eu acho que autoajuda acaba virando, né, um termo um pouco pejorativo, né? Parece que você precisa se autoalimentar para fazer. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que é a noção do poder que você tem nas suas mãos. Porque, assim, essa visão pejorativa, eu até não gosto do termo autoajuda, né? E até é engraçado que meu livro, ele sai lá na lista dos mais vendidos da Veja, no setor de autoajuda, né? Mas, enfim, a gente sabe que isso é uma terminologia editorial, e essa terminologia, ela se desgastou muito pelo fato de que muitos autores, infelizmente, falam aquilo que as pessoas querem ouvir porque vende. Então, isso se tornou sinônimo de autoajuda. E é como se fosse o seguinte: tudo que é relacionado à autoajuda são coisas que não existem, é para iludir otário, para iludir gente que é fraca de cabeça. É mais ou menos associado
associado a isso o termo autoajuda. Agora, falando mesmo do ponto de vista, não é? Eu não sou cientista, mas você é cientista, Bel. Como cientista, isso tudo que nós estamos falando é real, é fato? Por exemplo, a própria neurociência explica isso? E eu falo isso sem propriedade de causa em relação ao psicológico da coisa, né? É mais em termos de observação, como alguém que gosta muito de montar coisa, gosta muito de gerir pessoas, que gosta muito de crescer a cada dia. E existe algo muito peculiar sobre tentativa e erro. E daí não tem nada a ver com autoajuda barata. Mas é o seguinte, a gente tem esses contextos que parece que tem aquelas pessoas que por alguma razão elas têm todas as respostas e como ela tem as respostas, elas se trancam num quarto e daí elas trabalham por não sei quantos meses até que de repente lançam algo e voilá, era o que o mundo queria, é aquela história de sucesso, flashes, porque esta pessoa criou algo e na prática não é assim, nunca é assim. Na prática, as ideias que você tem, seja numa menor escala em algum projeto menor que você esteja fazendo ou numa maior escala num produto que você queira lançar, não sobrevivem ao primeiro contato com o mercado, porque você não é o mercado, né? Você tem uma certa ideia do mercado, você pode fazer pesquisa, você pode minimizar os erros, mas o que acontece? E agora falando como cientista, não neurocientista, mas cientista que aprendeu lá atrás o método científico, né? Que se você não sabe, você faz um experimento e observa o experimento e decide baseado no experimento. Isso é muito poderoso no mundo protagonista. E eu tô falando tanto em criação de produto, até como uma pessoa pode decidir qual carreira ela quer seguir. Se a pessoa aprender a fazer testes menores, então ela tem uma hipótese, ela não sabe se é certo ou não, tem muita gente que fica cego por uma hipótese e joga tudo pro alto em cima de uma hipótese. Isso é um perigo, porque aquela hipótese pode ser apenas uma hipótese, apenas uma opinião, não um fato. E eu acho que o que eu aprendi muito é o lance de você analisar e você colocar em prática, fazendo o menor teste possível que te ajude a entender melhor qual que é o caminho a seguir, ou que parte disso é fato mesmo. E repara, isso é extremamente científico. Como o método científico descobriu diversas, desde descobertas até invenções no mundo, mas você pode usar isso no seu dia a dia. Eu acho isso muito, muito poderoso. E em termos de neurociência, tem todo um campo interessantíssimo sobre os efeitos que você tem na sua mente a partir das suas ações, que é o contrário, não são os efeitos que as ações têm na sua mente. Isso também existe, mas é o efeito que é o contrário. Então, por exemplo, algumas pessoas pensam, eu sorrio porque eu tô feliz. Só que existe o outro lado também. Eu tô feliz porque eu sorrio. Existem diversos testes que foram feitos, como a sua fisiologia consegue mudar seu sentimento e como seu sentimento acaba mudando a sua ação perante a adversidade. Então isso é muito interessante, né? Às vezes as pessoas pensam, se eu tenho coragem, eu vou lá e faço, né? Essa é a ordem que as pessoas pensam. Se eu tenho coragem, eu faço. Eu fiz porque eu tinha coragem. E quanto mais se estuda esse tema, mais se percebe que é o contrário. A coragem vem de fazer. Então eu fiz e acabei tendo a coragem para fazer mais. Coragem é uma ação. É um substantivo que se materializa pelos verbos que estão em torno deles, né? É isso mesmo. Se você não agir, a coragem não vem. No fundo, a coragem, ela vem do enfrentar. Muita gente acha que a coragem, ela é a ausência do medo. Não, negativo. Todos sentem medo, né? Uns enfrentam. Esses são os corajosos, outros não enfrentam, né? Esses são os covardes. É duro, né? Mas é em torno dessa dualidade aí, dessa dicotomia, que existem os desafios do empreendedor. Por exemplo, só complementando o que você estava falando, Bel, eu vou aproveitar e pegar aqui uma coisa que eu ouvi do Jorge Paulo Lema, que estava lá comigo na palestra da Endeavor. Uma das coisas que ele disse muito interessante é o seguinte: o empreendedor, se ele é um cara de sucesso, ele está na mídia. Uma outra forma dele estar na mídia também é se ele falir, não é? Então, as duas formas do empreendedor estar na mídia é se ele é um cara, se ele é um grande sucesso ou se ele faliu. Essas são as duas maneiras dele estar na mídia. Agora, entre a decisão de executar um projeto e o dia que ele foi pra mídia porque ele teve sucesso, tem um espaço de tempo aí, tem um delta T aí enorme, onde um monte de burrada aconteceu, um monte de erro. Isso não vai pra mídia, né? Isso não aparece. Só que é aí onde o sucesso acontece, né? O sucesso, ele acontece neste momento onde muitos desistiriam e outros perseveram, e outros têm mais resiliência, e outros jogam a toalha, e outros acham que são vítima do mundo, da existência, do universo, e por aí vai. É muito interessante, concordo 100% com tudo isso que foi falado. Muito bem, Bel, é sempre um enorme prazer falar contigo, ver uma menina com esse brilho que você tem, com essa inteligência, com essa propriedade para falar e que tem sido requisitada por grandes empresas no Brasil e também fora do Brasil. Isso nos enche de orgulho de sermos brasileiros e ver você brilhando em todos esses palcos. Bel, vamos falar de futuro pra gente encerrar? Vamos. As empresas têm muita dificuldade de enxergar o seu próprio futuro. Queria falar do seu futuro. O que você enxerga pro futuro, Bel?
Olha, tem acontecido algo bem legal e até em breve tem um novo livro meu, mês que vem já vai estar no ar. O tema principal desse meu novo livro é sobre a importância de você respeitar quem você é e conseguir criar estruturas para você ser o melhor de você. É algo que eu tenho pensado muito, porque a gente cresce muito quando a gente, dentro de nós, vai atrás daquilo que a gente acredita. Por causa não só da comunicação, mas essa junção de comunicadora com empreendedora tem trazido algumas coisas interessantes pra mim. Em breve lanço gibi pra criança, eu tô lançando um jogo de cartas empresarial em cima de um brainstorming pra empresas. Bem legal, você cria soluções para alguns desafios. Então, o mundo no qual eu tô transitando, que vai desde meus 80% do dia que eu fico de gestora até os 20% do dia que eu fico de comunicadora, tá fazendo com que surjam oportunidades muito interessantes de fazer coisas legais, não só por esse lado comunicador e empreendedor, mas também porque no meu empreendimento principal, que é a Fase Nova, a gente recebe muita gente com diversos sonhos diferentes. Então, no meu dia a dia, pra gente conseguir criar conteúdo que agrega pra essas pessoas, eu tenho mergulhado muito em, poxa, como alguém cria um filme, como alguém corre uma maratona, como alguém que são coisas que não tem a ver com o coração do que eu faço, mas de repente viraram coisas que eu tô testando tudo em mim, o que eu tenho aprendido. Por exemplo, a gente tá gravando aqui cedinho, eu tava até às 5 da manhã, num set de filmagem, entendendo como se produz um filme pra cinema. Inclusive, pensei muito sobre o meu sucesso naquilo. Eu fiquei pensando na produção e eu falei, uau, eu acho que a produção do meu sucesso tá levando o mesmo nível de detalhe e isso é loucura, isso é muito legal. Pensei bastante sobre o meu sucesso quando eu tava lá. E é interessante, porque eu tendo esse contato com aquela pessoa que quer correr a maratona ou tendo contato com aquela pessoa que quer seguir adiante com um sonho diferente, eu tô, de certa maneira, aprendendo conteúdos específicos e caminhos específicos para diversos tipos de criação e diversos tipos de sonhos. E eu acho que no futuro, eu acho que a minha missão tá em conseguir dar esse mergulho que as pessoas fazem ou não fazem para conseguir serem fiéis àquilo que elas querem. E o interessante é que eu tô testando isso em mim. Você pega o sonho que muita gente tem de uma vida mais saudável, eu tô testando em mim. Então, eu vou correr a maratona da Disney agora em janeiro e eu tô aprendendo que se colocar no lugar, tanto no mundo empresarial quanto na vida pessoal de alguma coisa que você queira, pode ser muito poderoso. Então, eu tô tomando pra mim tanto o lado empreendimento mais educacional, né, que não é só a Fase Nova, eu acabei de abrir uma editora, um modelo de editora diferente que faz uma intersecção bem interessante com o presencial e o online. Então, cada vez mais eu tô pegando coisas que eram isoladas, como um livro meu, e tô transformando num projeto maior, não só porque eu quero crescer naquele projeto, mas porque no meu dia a dia, na minha empresa principal, eu tô interagindo com diversas pessoas que poderiam lançar um livro. Pouco a pouco quero ter essa estrutura para elas. Claro que algumas estruturas vão ser por meio de parceiros. Tô ficando bem alucinada com dar um mergulho em cada uma dessas coisas que as pessoas querem. Então eu acho que o futuro da Bel, né, claro, tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas o mundo profissional é crescer. As empresas que eu tenho feito agora, tanto no lado educacional quanto editora, a gente tá fazendo uma plataforma bem interessante, que a gente lançou há pouquíssimo tempo, que é uma plataforma que faz uma análise dos melhores recursos, grande parte deles gratuitos, que fazem as pessoas seguirem em direção aos seus sonhos. Essa parte é a parte escalável, é a parte mais Vale do Silício, a gente não falou dessa parte, mas o meu DNA é um DNA muito de empresa escalável, de algo que... A escola tem algo muito lindo nela, mas para crescer, tem que crescer a estrutura, por mais que a gente tenha o online, para crescer tem que crescer a estrutura, tem que crescer os professores. Poxa, você conhece isso mais do que ninguém com a WhatsApp, e a gente sabe que existem modelos diferentes hoje com a tecnologia. Então a gente está pegando partes daquilo que a gente tem feito de maneira formiguinha e tentando também crescer de forma escalável. E isso está sendo bem legal. Mas eu acho que o meu futuro é continuar aprendendo muito, encontrar pessoas-chave que possam me ajudar nesses sonhos, porque é impossível fazer sozinho, e cada vez mais ampliar um pouquinho desse entendimento de o que as pessoas fazem ou não fazem para diferentes sonhos acontecerem ou não. Eu tô fascinada por isso. Eu tenho me divertido muito criando coisas que eu nunca imaginei que eu ia criar, como mencionei o gibi para criança, mencionei o jogo de cartas. São coisas variadas, diferentes. Obviamente, correr uma maratona não é uma parte do meu coração, do meu trabalho, mas ajuda muito, porque eu passo por diversas fases e até mesmo analiso junto com pessoas que estão fazendo junto comigo o que elas fazem e não fazem. Então isso tem sido muito rico. Eu acho que o meu futuro meio que abrir como eu sou totalmente, como eu gosto de diversas coisas e usar isso como uma referência para muitas pessoas que são muito parecidas comigo nesse quesito. Muito bem, Bel. Acabei de conversar com Bel PS, 27, né? 27 anos, Bel? 27 anos. Então, Bel PS, 27 anos. E olha, eu prometo pra você uma coisa. Ela
tem 24 horas no dia dela, igualzinho a mim e a você. Isso eu prometo. Não sei se ela dorme igualzinho a mim e a você. Não sei nem se ela dorme, né? Mas isso vai ficar para um próximo bate-papo do GVCast. Eu te garanto que dormir menos não vai te fazer produzir mais. Muito bem, mas olha, no próximo GVCast que a Bel vier aqui, eu vou fazer essa pergunta, vou perguntar se ela dorme. Mas o que fica aqui eu tenho certeza que é parte do que é missão de vida da Bel. Acho que quando a gente traz aqui histórias como a dela e a gente tem aqui a generosidade da pessoa que abre a sua vida e que fala sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que faz e que está fazendo e que vai fazer ainda no futuro, isso só tem um objetivo, é te motivar, é te incentivar, é mostrar que você também é capaz. Você também pode, desde que se conecte com essas mesmas convicções, com essas mesmas crenças. Isso não é nada esotérico, isso não é nada de autoajuda barata, isso é prático. Isso, através da observação da cientista Bel PS, que nos afirmou aqui, isso é prático. Quero deixar uma nota que não sou, né? Eu sou cientista da computação, então... Mas a cientista é uma observadora, né? Exatamente, observação. Depois de 20 anos observando o ser humano também, Bel, concordo 100% com você. As nossas crenças definem nossos comportamentos definem nossos resultados. Eu digo isso com muita frequência no GV e não é por acaso que você está alcançando o sucesso que está alcançando, porque suas crenças e seus comportamentos produzem os resultados que você tem produzido. Quer dar um tchau pra galera, Bel? Quero agradecer mais uma vez. Poxa, louco pensar que faz 4 anos do primeiro vídeo de GV, que aconteceu tantas coisas entre isso. GV, eu quero deixar isso muito claro. Eu não tinha nenhum privilégio que fizesse com que eu pudesse seguir na direção que eu tô seguindo. Eu só tinha e tenho ainda muita vontade, muita determinação, muita garra e resiliência para os momentos que não dão certo, porque tem muitos momentos que não dão certo. Se agora meu papel principal é trabalhar com sonhos, a última mensagem que eu quero deixar para vocês é que acreditem de verdade nos seus sonhos e trabalhem muito pesado por eles. Tipo, eu desejo do fundo do meu coração que vocês consigam dar passos adiante de cada sonho que vocês têm e para lembrar, a jornada é feita de um passo atrás do outro. Não tem essa de dar um pulo gigantesco. Alguns passos vão ser tropeços, sim, você vai ter que levantar, mas se você conseguir de verdade prestar atenção em cada passo da jornada, não só ficar alucinado por alguma meta que você queira, mas aproveitar cada passo da jornada, eu acho que você vai conseguir criar uma história muito bonita e eu tô aqui de coração torcendo muito para cada um de vocês. Um abração e Flávio, poxa, obrigada mais uma vez por essa oportunidade, parabéns pelo GVCast e tamo junto pro que der e vier. Muito bem, estamos de volta. A entrevista com a Bel PS foi fantástica. É sempre um prazer conversar com ela. Ela tem um carisma espetacular, uma menina super inteligente e se comunica muito bem com as novas gerações. A Bel, como você pôde observar na entrevista, tem sido muito requisitada por grandes empresas, em especial pela dificuldade que essas empresas têm de se comunicar com as novas gerações. É sempre bom receber a Bel e eu tenho certeza que você se inspirou com esse nosso bate-papo. Antes da gente encerrar o GVCast número 3, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de incentivo. Você que hoje tem aí sido bombardeado pelos meios de comunicação por conta da crise econômica e começa a pintar aquelas incertezas sobre o futuro. Já no início desse episódio eu comentei um pouco sobre seus amigos que pudessem estar de alguma maneira aí contaminados e afetados por essa onda de pessimismo que ronda o país por conta dessas notícias negativas, notícias relacionadas à política, corrupção, tudo aquilo que tem acontecido no nosso país e que a gente tem acompanhado. Minha postura, meu posicionamento é sempre de não fechar os olhos para tudo isso que tem acontecido, mas eu gostaria de falar para você que mesmo nesse ambiente negativo, nesse ambiente de crise, eu quero te animar a levantar a cabeça e dizer para você que pode ser um pouco mais trabalhoso, pode ser um pouco mais difícil, porém é possível construir seus projetos, é possível driblar a crise, é possível identificar uma oportunidade no meio desse caos. O que acontece nessa situação? Muita gente fica desempregada, muita gente precisa trocar de área, muita gente precisa buscar novas alternativas, então pode ser que seja uma janela de oportunidade para você criar um novo negócio. O grande desafio está justamente na cultura, não é? Na cultura de empreendedorismo, na cultura de você querer construir um negócio, na cultura de você querer desbravar um novo projeto. Para você ter ideia, eu recebi uma informação, somente no ano de 2015, mais de 900 mil CNPJs foram criados, mais de 900 mil empresas foram criadas somente no ano de 2015. A gente sabe que muitas delas não vão dar certo,
muitas delas vão fechar. Mas a gente sabe que muitas delas vão dar certo também. Muitas delas vão vingar também. Queria te encorajar a não entrar na pilha. É óbvio que você deve estar atento, você deve estar se posicionando politicamente, deve estar formando a sua opinião a respeito de promessas que foram feitas, que não foram cumpridas, a respeito de uma postura ética que foi prometida e também não foi cumprida, talvez por um político X ou Y, ou partido X ou Y. Você é inteligente. Você é um ser pensante, a população brasileira tem amadurecido, infelizmente passando ali por algum sofrimento por conta da crise econômica, a desvalorização do real, ou seja, as coisas ficando um pouco mais caras, mas ainda assim eu quero te dizer que apesar de tudo isso, é sim possível construir os seus próprios projetos, é sim possível prosperar, vai exigir de você um pouco mais de criatividade, talvez um pouco mais de trabalho, um pouco mais de determinação, mas para aquelas pessoas que querem realmente realizar os seus projetos, ainda é possível e o Brasil ainda é um campo fértil para se desenvolver projetos. Eu não falo isso só de boca para fora, eu não falo isso como uma espécie de incentivo barato para você ficar animadinho. Não, eu invisto no Brasil, eu tenho empresas no Brasil e empresas que estão indo muito bem. Empresas, inclusive, que estão crescendo no ano de 2015, empresas que estão se desenvolvendo e avançando. De novo, não vamos fechar os olhos para as coisas negativas que acontecem, porém, não devemos nos contaminar por um pessimismo generalizado que não constrói nada. E, afinal de contas, o país tem mais de 200 milhões de habitantes, é um mercado consumidor carente de bons produtos e bons serviços. Basta, obviamente, a gente estar preparado, ter criatividade, ter a visão para poder investir no projeto correto. Quando você ajusta a sua mentalidade, a tua mente fica mais suscetível a enxergar aquilo que os pessimistas não conseguem enxergar. Quando você está com a sua mentalidade ajustada, quando você não está contaminado por esse pessimismo, a sua mente está mais suscetível a desenvolver projetos para que você encontre o seu lugar no mercado. Então eu quero finalizar aqui o GV3 te encorajando a fazer uma profilaxia na sua mente, dar uma blindada na sua mente. Use preservativo no seu cérebro para não se contaminar com o vírus da mediocridade que está à solta, tanto por aqueles que estão pessimistas e tanto também pela mediocridade daqueles que insistem em dizer que não existe crise e que está tudo bem, aqueles que ou atacam deliberadamente o governo, ou aqueles que defendem deliberadamente o governo. Eu queria dizer para você, é bom que tenha um governo bom, claro que é bom, mas quero dizer para você que independentemente das circunstâncias, é possível construir a sua história. É possível você construir uma história que, obviamente, será influenciada, porém não será determinada pelas circunstâncias que vivem o país. Tem gente dando certo na África. Meu sonho é fazer um estudo de caso lá no meusucesso.com com empreendedores da África. Gente na África, tem gente lá dando certo na África. E tem gente fracassando nos Estados Unidos. Tem gente quebrando nos Estados Unidos. Tem gente quebrando na Noruega, tem gente quebrando na Suíça, você tem gente quebrando em países ricos, desenvolvidos, onde a economia cresce, e tem gente dando certo em países onde a economia vai mal, onde o caos foi instaurado. Você é um ser único que pode fazer a diferença no seu futuro, nos seus negócios, no seu sobrenome, para a tua família. Quero aqui te encorajar que o GVCast seja uma forma de te incentivar a construir os seus projetos. E lembrando também aquilo que eu te pedi lá no início do GVCast. Compartilha essa mensagem com seus amigos. Quero aqui renovar aquele desafio que eu coloquei. Compartilha com pelo menos 5 amigos. Se cada um aqui compartilhar com 5 amigos, a nossa audiência vai crescer muito, a nossa audiência vai expandir bastante e a gente está aqui comprometido em produzir um conteúdo de qualidade, trazendo gente bacana aqui para a gente entrevistar e sempre aqui compartilhando uma visão, uma mensagem com você aqui no GVCast. Muito bem, pessoal, foi um prazer estar com você, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, toda sexta-feira tem um novo episódio do GVCast. Grande abraço para todos. Fui! Você ouviu o GVCast. Oferecimento meusucesso.com, sua escola de insights. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.